As mentiras de Putin foram desmascaradas em alto nível. O general esteve na região de Pokrovsk e revelou a verdade sobre o que realmente acontece por lá. Mais uma refinaria russa parou de funcionar, e os drones ucranianos nem chegaram a decolar. Enquanto a falta de coordenação no Kremlin gera reações desencontradas às declarações de Trump, Lukashenko se vê cada vez mais isolado, com a Lituânia alinhando medidas drásticas ao lado de seus vizinhos. As sanções estão surtindo efeito, e a frota russa de sombras começa a afundar. No Tribunal da Baviera, espiões russos tentaram justificar seus atos com desculpas frágeis, como se tudo não passasse de um jogo. Moscou, por sua vez, insiste em propagar a ideia de que superou a Grã-Bretanha em algum aspecto, mas quem está realmente à frente nessa corrida é a realidade dos fatos. Para entender o que realmente importa nesta sexta-feira, 31 de outubro, e ficar por dentro das notícias mais urgentes e exclusivas, é preciso acompanhar as análises detalhadas que trazem os acontecimentos na Ucrânia, Rússia, Belarus e no mundo de forma clara e antecipada. Tudo o que você precisa saber está aqui. O general ucraniano Alexandr Syrskyi desmentiu as afirmações de Vladimir Putin sobre um suposto avanço das forças russas em Pokrovsk e Kupiansk. Em declaração após visitar a linha de frente, o comandante não só refutou as alegações como admitiu que a situação na região é crítica. Segundo Syrskyi, a infantaria russa em Pokrovsk evita confrontos diretos, preferindo se esconder em áreas urbanas, mudando constantemente de posição para confundir as forças ucranianas. A estratégia agora se baseia em reconhecimento preciso e ataques cirúrgicos. Além disso, Syrskyi enviou um recado duro aos seus oficiais. Qualquer negligência será punida com rigor, incluindo a possibilidade de exoneração imediata. Enquanto isso, no Kremlin, a caça aos culpados já começou. O primeiro nome na lista é o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimo, segundo fontes do movimento ATS, que citam oficiais de uma das forças invasoras. Gerasimo enfrenta uma pressão sem precedentes, com Putin extremamente insatisfeito com seu desempenho e com os relatórios otimistas demais vindos do fronte. O presidente russo deu um ultimato: conquistar Pokrovsk até meados de novembro, uma missão que pode ser a última chance do general para manter seu cargo. Por isso, o comando russo tem intensificado ataques suicidas, lançando ondas massivas de soldados em ofensivas desesperadas para cumprir a ordem a qualquer custo, mesmo sem confiar nos próprios relatórios sobre a situação real. Até mesmo a propaganda russa admite que as informações fornecidas por Gerasimo não condizem com a realidade. Fontes do Estado-Maior ucraniano afirmam que se a ofensiva fracassar, Gerasimo será demitido. Nos bastidores do Kremlin já circula o nome de seu possível substituto, o general-coronel Viktor Poznikir. Enquanto Moscou se debate com crises internas, um novo golpe atinge a indústria petrolífera russa. Uma refinaria no Krasnodar suspendeu parte de sua produção, oficialmente por manutenção programada, mas analistas apontam que a verdadeira causa pode ser mais profunda. O complexo enfrenta dificuldades para vender seus produtos, problemas de modernização, logística e financiamento, agravados pelas sanções ocidentais. A previsão é de que a paralisação dure meses, e ninguém arrisca estimar quando a produção será retomada. No Kremlin, as cabeças da hidra putinista parecem seguir roteiros distintos. Dmitry Peskov, porta-voz do presidente, tentou minimizar as declarações de Trump sobre a retomada de testes nucleares, afirmando que as brincadeiras russas com novos tipos de armas não devem ser interpretadas como ameaças reais. Segundo ele, se Trump se referia a testes de armas como o Burevestnik, isso não configuraria um teste nuclear tradicional. No entanto, o tom de Dmitry Medvedev foi radicalmente diferente. Em um post em inglês, o ex-presidente russo não poupou elogios aos amigos da Rússia, e em especial, ao Ministério da Defesa belga, por supostamente terem testado com sucesso o drone submarino Poseidon. Ao contrário do Burevestnik, Medvedev classificou o Poseidon como uma verdadeira arma do juízo final, capaz de apagar países inteiros do mapa. Em um ataque direto, ele insultou os ministros da defesa belga e francês, afirmando que a Bélgica desapareceria se a Rússia testasse o Poseidon em suas águas. Já Vyacheslav Volodin, presidente da Duma, preferiu adotar um tom mais conciliador, mas não menos ameaçador. Segundo ele, aqueles que prejudicam a Rússia além de suas fronteiras deveriam se preparar para se ajoelhar diante do líder supremo. A mensagem é clara: o uso de armas nucleares não está descartado. Enquanto o Kremlin oscila entre ameaças e bravatas, a França avança silenciosamente em sua própria estratégia de dissuasão. Paris colocou em alerta máximo o míssil balístico M51.3, lançado de submarinos.
A informação divulgada discretamente no site do Ministério da Defesa francês revela que esta é a terceira modernização da lendária série M51. As melhorias incluem maior alcance, precisão e capacidade de penetrar qualquer sistema de defesa antimísseis. Ou seja, se alguém decidir testar a determinação francesa, as forças nucleares do país estarão prontas para responder de forma rápida, discreta e devastadora. A nova versão do M51 já conta com uma ogiva desenvolvida pela Comissão de Energia Atômica da França. Os testes com o M51.3 começaram em 2006, e os primeiros lançamentos da versão atual foram bem-sucedidos, colocando a arma oficialmente em operação. Além disso, já está em andamento o contrato para o desenvolvimento do M51.4, previsto para entrar em serviço no final da década, ampliando ainda mais as capacidades do arsenal nuclear francês. Enquanto isso, na Europa Oriental, a pressão sobre Lukashenko aumenta. O primeiro-ministro da Lituânia anunciou que as fronteiras com a Belarus serão fechadas em coordenação com a Polônia e outros vizinhos. A decisão veio após uma série de incidentes com drones vindos do território bielorrusso, que chegaram a interromper operações no aeroporto de Vilnius. As autoridades lituanas fecharam a fronteira até 30 de novembro, mas deixaram claro que outras sanções contra o regime de Lukashenko estão em estudo. A mensagem é direta: se a Belarus continuar com suas provocações, o isolamento será total. A Letônia, por sua vez, já fechou quase todos os pontos de passagem com a Belarus, restando apenas um. O governo letão sinalizou que ainda há espaço para manobras diplomáticas, mas deixou claro que, se necessário, o último acesso à Europa será cortado. A estratégia é mostrar a Minsk que o bloqueio não é apenas uma medida isolada, mas parte de uma ação coordenada entre os países bálticos e a Polônia. Enquanto isso, a Lituânia não hesitou em agir com firmeza após os incidentes com drones, reforçando que as medidas visam não apenas o regime de Lukashenko, mas também aqueles que o apoiam. A sensação é de que, finalmente, as consequências de suas ações começam a ser compreendidas. E quem ainda duvida da eficácia das sanções e da determinação do Ocidente em isolar o regime de Putin e seus aliados, basta olhar para o que acontece nos mares e nos tribunais. 2 petroleiros russos carregados de óleo barato vagam sem rumo pelas águas internacionais, um deles, há semanas, à deriva nas proximidades da Índia, impedido de atracar. As gigantes indianas Reliance e Bharat Petroleum, que antes fechavam os olhos para as origens duvidosas do combustível, agora recuam diante do risco de perder acesso ao mercado americano. Não é coincidência, Washington deixou claro que não tolerará brechas e Nova Delhi finalmente entendeu o recado. O mesmo destino aguarda o Fúria, navio da Rosneft que, após ser rejeitado pelos portos indianos, agora flutua sem destino perto da Alemanha. A mensagem é cristalina: o petróleo russo pode até ser barato, mas o preço de comprá-lo, a perda de credibilidade, de parceiros comerciais e de segurança energética, não compensa. Enquanto isso, na Alemanha, a justiça não hesitou em agir contra aqueles que, sob ordens de Moscou, tentavam sabotar o esforço de guerra ucraniano. 3 espiões russos com dupla cidadania foram condenados por planejar ataques a ferrovias, explosões em depósitos de armas e até incêndios criminosos para interromper o fluxo de ajuda militar à Ucrânia. O principal acusado, Dieter Saar, tentou se apresentar como mercenário movido apenas por dinheiro, mas o tribunal não se deixou enganar. As provas eram irrefutáveis: mensagens criptografadas, rastreamento de comboios militares, mapas detalhados de bases americanas. E o mais revelador: Saar admitiu ter lutado ao lado de grupos pró-russos no Donbas em 2014 e 2016, uma confissão que expõe a continuidade da guerra híbrida de Putin, que não poupa nem mesmo seus próprios cidadãos. Mas enquanto soldados russos morrem aos milhares nas trincheiras ucranianas, uma elite de oligarcas e burocratas continua a enriquecer às custas do conflito. Segundo Forbes, a Rússia já superou o Reino Unido em número de bilionários, ocupando o 4º lugar no ranking global, com 120 magnatas acumulando uma fortuna de 457 bilhões de dólares, mais do que os 320 a 370 bilhões dos britânicos. É a prova de que, para o Kremlin, a guerra não é uma tragédia, mas um negócio. E enquanto o povo russo amarga sanções, deserções e uma economia em colapso, esses poucos privilegiados seguem lucrando, indiferentes ao sofrimento alheio. A pergunta que fica é: até quando o mundo tolerará essa hipocrisia? Até quando permitirá que um regime financie sua máquina de guerra com o sangue dos outros, enquanto seus aliados se refestelam em iates e mansões?
A resposta está nas ações, nos portos que fecham, nos tribunais que condenam, nas sanções que apertam. E acima de tudo, na nossa capacidade de expor essas verdades, de pressionar por mudanças e de garantir que a justiça não seja apenas uma palavra, mas uma realidade. Porque, no fim das contas, a história não perdoa quem fecha os olhos para a opressão. E nós não vamos fechar.